Nosso segundo tópico, como eu falei, é a questão do erro, né? Quando tomamos nas mãos o texto do nosso aluno, nós já vimos isso no outro vídeo, né? Nós tendemos a procurar apenas o erro. E isso, né, como eu havia dito, são resquícios ainda daquelas concepções de escrita lá do passado, que trazem, né, a questão da gramática e a forma, né, a perfeição do texto enquanto forma, enquanto escrita, muito mais do que conteúdo. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a produção de um texto, né, aquilo que eu já falei, é uma atividade processual. Não só na hora da escrita, mas também é uma atividade processual porque o texto, na verdade, ele começa a ser escrito antes da gente pegar no papel e na caneta. O texto começa a ser escrito a partir de nossas vivências, nossas experiências, nossas leituras, né? Que vão construindo um arcabouço de experiências, de conteúdo nas nossas cabeças que vão nos ajudar na hora da escrita. Então, ela não pode ser vista, portanto, como algo que acontece só naquele momento da produção, né? Então, são dois processos. Aquele processo que nós falamos anteriormente, que acontece durante a produção, e também um processo que acontece anteriormente à produção. Mas, enfim, o que é esse tal erro que nós, professores de língua portuguesa, perseguimos tanto, né? Então, segundo a visão tradicionalista, o erro é tudo aquilo que não pertence às variedades de prestígio, que vai, né, na contramão das normas padrões. Mas segundo Marcos Banho, né, o sociolinguista, para ele, o que ele considera erro é apenas uma tentativa de acerto. Lembram que eu falei agora há pouco sobre a questão do processo que o aluno passa para construir o texto, que ele dá o melhor de si, né? Então, quando ele escreve, mesmo ele errando, ele está tentando acertar. Ele está fazendo o que ele consegue fazer melhor, né? Essa concepção de Marcos Banho vem romper com a ideia de ignorância em relação à língua, né? De que a pessoa não sabe utilizar a língua. Ela rompe com isto. E aqui entra a ideia, aquela ideia anterior da solidariedade, da empatia. Nós não temos o direito de levar o nosso aluno a se sentir um incompetente, né? A sentir que não sabe a sua língua materna, a sentir que não sabe lidar com ela. Pelo contrário, né? A gente deve elevar essa autoestima e dizer para ele: você pode, você consegue, você é capaz, você precisa tentar, você precisa fazer e refazer, e você consegue, né? Apenas grifar o erro de vermelho ou de qualquer outra cor, não importa a cor, eu acho, né? Não basta. Também apenas escrever sugestões no rodapé, né, observações, também não basta. Também não ajuda muito o aluno a melhorar. O que o aluno precisa é ser, de fato, orientado sobre aquelas inadequações. Ele precisa compreender os porquês por que eu fiz aquela marca no texto, né? E isso, minha gente, a gente não consegue traduzir em nota de rodapé. Isto só pode ser feito, de fato, através de uma conversa, através de um olho no olho, sentar junto e conversar sobre o texto, conversar sobre a produção do aluno, né? Assim nós vamos oportunizando um percurso, um caminho de aprendizagem, de aprofundamento, de conhecimento, né? Vamos ajudando o aluno a desenvolver competências e habilidades, tanto de leitura quanto de escrita. E assim ele vai adquirindo sua autonomia.
Aí fica a perguntar, então eu tenho que ser boazinha, tenho que ser bonzinho, eu tenho que passar a mão na cabeça, eu tenho que perdoar. Não, né? Na verdade não. Mas em se tratando de língua, nós sabemos que tudo tem valor. Vai depender de quê? Do contexto. Vai depender, né, de para quem eu escrevo, de como eu escrevo. E aí aquilo que o meu aluno escreveu naquela situação que eu acho que foi inadequado, eu posso numa conversa mostrar para ele que aquilo, naquele texto, não se adequa, mas se adequaria em outro. E aí eu estou dizendo para ele que ele não está errado, mas está inadequado para aquele momento, para aquele contexto, para aquela situação comunicativa. Então vejam, a abordagem é diferente. Né? Eu não vou simplesmente dizer, isso aqui não serve. Ele vai dizer, poxa, né? Eu não sei. Mas no momento que eu digo, olha, isso aqui que você usou não está adequado para este tipo de texto, ou para esta situação comunicativa, mas em tal texto eu poderia usar. Então, cria uma nova perspectiva para o aluno. Né? Ele precisa perceber, né, este equilíbrio que ele tem que ter. E aí ele vai perceber que a partir de suas dificuldades, do seu erro, que ele vai descobrindo novas formas, ele vai vendo novas possibilidades, ele vai percebendo sua capacidade de fazer. Né? E aí este caminho, né, que nós vamos percorrer com o aluno, vai também nos ajudar em nosso trabalho, porque também vai nos dar autoestima. No momento que eu sento com o meu aluno, que eu reoriento sua escrita, que eu percebo que quando ele voltou para o seu lugar, sentou e tentou refazer, ele conseguiu, isso me dá uma luz. Isto me diz que o meu aluno é capaz e que eu estou no caminho certo. Então a minha autoestima se eleva e me dá esperança e me diz que eu estou no caminho certo, né? E que eu tenho que cada vez investir mais e melhorar mais a minha prática. Né? É preciso que este momento de avaliação, que é processual, ele seja rico de muita reflexão, de muito estudo, não só por parte do aluno, mas também por nós. Né? É um momento de reensino, um momento de aprendizagem. E esse momento é um momento de mão dupla. E aqui eu queria fazer uma observação com relação à palavra erro e a palavra... nós sempre tivemos muito presente a história do erro na nossa cabeça, tão tal que para nós e para os nossos alunos a gente diz que vai corrigir o texto. E o nosso aluno pergunta, professora, a senhora corrigiu a redação? O que é corrigir? Né? O que é corrigir? Ela tem a ver com erro. Então, é tempo da gente começar a mudar essa concepção, né? E começar a dizer, eu ainda não li os textos de vocês, eu ainda não revisei, eu ainda não avaliei os textos de vocês. Né? Mas isso tem que acontecer também na prática. Não adianta eu mudar a nomenclatura e continuar tendo a mesma prática antiga de só procurar o erro, de só devolver a redação com as observações e não sentar com o meu aluno. Né? E aí esse caminho, esse processo que nós fazemos, ele também nos ajuda, nos direciona na nossa prática pedagógica, porque a partir deste caminho nós vamos perceber em que mais eu devo investir, o que mais eu preciso trabalhar na minha sala de aula. Então eu vou rever, eu vou revisitar o meu planejamento e eu vou rever o que é que meu aluno ainda não consegue. É a pontuação, é a ortografia, é a coerência, é a coesão, né? É a organização das ideias. O que é que ele não está conseguindo? E aqui, minha gente, eu vou dizer uma coisa sem medo. Né? Eu sou professora, estou em sala de aula há 25 anos.
Eu nunca concluí meu conteúdo programático que está lá determinado para que nós fechemos o ano. Nunca, sabe por quê? Porque eu não estou preocupada com ele. Eu estou preocupada que o meu aluno aprenda. Eu prefiro que ele aprenda menos, mas que aprenda, do que eu dar aquela gama de conteúdo que a gente sabe que é um absurdo. Dentre eles tem coisas que, né? O aluno faz assim, pra quê? Por que eu vou aprender isso? E a gente também fica se perguntando, por que eu vou ensinar isso? Né? E aí eu me preocupo muito mais de parar e ensinar aquilo que ele está precisando naquele momento. Tá, sujeito, ou sei lá, pontuação foi assunto lá do fundamental. Mas o meu aluno lá no terceiro ano de ensino médio ainda não sabe pontuar, não sabe usar a vírgula. Não sabe que ela é fundamental para a organização das ideias. Eu vou passar por cima disso. Eu vou fazer de conta que isso não está acontecendo? Não. Eu deixo algum conteúdo que era para eu dar no terceiro ano e vou voltar lá na vírgula e vou revisar com eles, para que eles tenham a condição, né, de melhorar o seu texto a partir do uso daquele conhecimento. E aí vocês podem me perguntar assim, mas como é que a gente faz isso com uma turma de 45 alunos? Pois é, eu também tenho turmas de 45 alunos, de 42, de 40. Pode dar para fazer com muito esforço, dá. Mas é preciso muita coragem, muito esforço. Como é que eu faço a minha sala de aula? Quando eles estão produzindo, eu nunca peço para eles produzirem texto em casa, porque eu sei que eles vão copiar e colar da internet. Ou vão pedir para uma mãe que domina, né, ou que é professor de língua portuguesa, ou que é bom em português, né, ajudar. Então, os textos que eles produzem são sempre comigo junto, sempre em sala de aula. E aí eu estou ali, naquele processo de acompanhamento, né, eu vou junto, olho, peço que olhe isso aqui, eles vêm até mim. E depois que o texto está pronto, que chega para mim, para minha revisão, eu nunca coloco a nota. Se for para a nota, eu nunca coloco logo a nota de cara. Muitas vezes, esse texto vai e volta para mim 4, 5 vezes. Pode me chamar de doida, né? Mas eu não entendo esse processo de outra forma. Então, eu só coloco a nota depois que eu acho que o texto está pelo menos razoável, né? Que atende às minhas expectativas, pelo menos no mínimo. E aí, cada vez que eu corrijo e vou devolver para o aluno, eu não coloco observações escritas no texto, eu marco, né, as coisas que eu percebo, e enquanto eu deixo a turma com uma outra atividade, eu vou chamando um a um no meu birô. É um processo lento, cansativo. Quando eu saio desse processo, eu saio esgotada mentalmente. Mas eu sento com cada um e vou conversar sobre o que ele produziu e vou reorientar a escrita, né? E no próximo módulo a gente vai ver sobre a questão da reescrita. Então, é um processo difícil? É cansativo? Vale a pena muito, muito. Experiência própria, né? Eu tenho aluno que chega para mim que não consegue escrever um parágrafo. E ele sai escrevendo um texto perfeito de jeito nenhum. Ainda é cheio de problemas. Mas ele já sai assim, com o olhar brilhando, porque ele conseguiu escrever um texto que antes ele não conseguia escrever 2 frases conexo. Tá? Então, é possível. Precisa ter vontade e disposição, né? Eu sei que vocês têm.